Amigos e amigas do canal Aldenício Lino, estava faltando este vídeo sobre goiabeiras. Não temos nenhum vídeo ainda no canal e por acaso este é o primeiro trabalho que estamos fazendo em Angola com a cultura da goiaba. Uma área com pouco menos de 4 hectares, 3,8 hectares, uma coisa pequena se a gente comparar com regiões onde há plantações de goiabeiras em grande porte, em escala industrial, mas 4 hectares, se for olhar para um pequeno produtor, já é uma área que a família não dá conta de cuidar, né? Então a gente está fazendo esse primeiro trabalho aqui e estas coisas que vão acontecendo no campo, que as pessoas nos perguntam no canal, a gente vai fazendo conteúdo, mostrando como se faz as práticas. E hoje é o dia da goiabeira, né? De como podar goiabeiras, né? Para os que não sabem, eu sou Aldenício Lino, né? Sou do Vale do São Francisco, Petrolina, minha cidade, onde se cultiva muitas goiabeiras e cada casa daquela do sertão tem uma goiabeira de certeza no quintal para a molecada andar em cima, partindo braço, pernas e depois para fazer aquela goiabada para se comer com queijo de cabras, né? Já matei um monte de saudades aí. Bom, gente, aqui é goiabeira. Este material veio do Brasil, as sementes, a variedade que foi um pessoal daqui de Angola para o Brasil e encontraram frutas de Cortibel em São Paulo, no CEAGESP, e gostaram, acharam bonitas, compraram os frutos, trouxeram as sementes. Daí não posso dizer que isso aqui seja Cortibel, né? Porque quando você propaga um material por sementes, a tendência é perder algumas características. Se for uma área que tinha paluma, que tinha Pedro Sato, cruzou, então vai se saber agora o que é isso. Mas foram trazidas sementes, comprado uma caixa de frutos, tiradas as sementes no Brasil, trouxeram e foi feita uma plantaçãozinha aqui com um pouco mais de 1 hectare. Possivelmente até só seja o material de Cortibel que existe em Angola, mas não posso dizer que seja a variedade Cortibel. Me trouxeram o material, colocamos no viveiro e quando tinham 3 pares de folhas, nós trouxemos para o campo e plantamos. Então, com 6 meses agora, o sistema de irrigação, o gotejamento. Essas manchas brancas é cálcio. Esses solos aqui do município do Portambuim são ricos em cálcio, enxofre, fósforo, a coisa aqui, pH alto de 8,5 a 9, mas a goiabeira tem se adaptado bem, evidentemente com algumas correções. Então vamos falar de poda de goiabeira, né? Bom, gente, a primeira poda da goiabeira, tem pessoas que gostam de deixar a planta já subir bem definida, mas a mesma regra que eu utilizo para a cultura da manga, das mangueiras, é a mesma que eu utilizo para a goiabeira. E digo, só faço a primeira poda quando a planta completa 6 meses. Então ela completou 6 meses agora em junho, agora é a hora de podar. E nós estamos já entrando no começo de julho. O que é que a gente tem feito? O primeiro processo é entender que a goiabeira, ela manda um par de folhas para um lado, um par de folhas para o outro lado. Então, até a primeira poda, a gente poda como se igual mangueiras. Limpamos, subimos nesta altura aqui, entre 50 e 60 centímetros de altura do solo, a gente desponta. Então aqui está feita a primeira poda. Por quê? Porque comumente ela vai mandar brotos aqui, brotos aqui, brotos aqui. O que é que a gente faz? Escolher 3 em direções diferentes para formar a copa. Até aí tudo bem, é igual a mangueiras a poda. Então vou fazer mais uma poda aqui. A primeira poda, né? Vou limpando aqui, tudo direitinho. Então aqui deu uns 50, 60 centímetros. Vamos podar, né?
E algumas plantas que entortaram um pouco, outras estão assim. Agora, se eu chego numa situação desta aqui, ó, eu tenho aqui o ramo principal e eu já tenho uma multiplicação que aconteceu aqui naturalmente. E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, tem duas opções. Uma, você eliminar tudo para que a área fique todas na primeira poda, e a outra é já podar, já formando a planta. Mas neste caso aqui, para mim não deixar a área desuniforme, eu vou eliminar tudo e deixar a planta em primeira poda. Vou deixá-la em primeira poda, que no caso tenho que eliminar é aqui, né? Para ficar entre 50 e 60 centímetros de altura. Mas pode ser uma possibilidade de se fazer. Após umas 3 semanas da poda, ela estará assim, ó, brotada. Aí é a hora de escolhermos os 3 brotos. Por exemplo, aqui eu tenho este e este. Quando eles estiverem aqui com uns 15 centímetros aproximadamente, aí será a hora da gente fazer uma desbrota e escolher somente os 3 que irão formar a copa. Aqui atrás tem outro, ó. Então tenho 2 pares aqui de brotos, que daqui escolheremos os 3 que vamos formar a nossa copa. Mas como eu estava falando, ó, isso aqui é um broto de mangueira da variedade, acho que é Palmer aqui, broto da variedade Palmer. Então, o que é que acontece com a mangueira? Ela tem folhas de todos os lados, mas a goiabeira, ela manda de par em par de folhas. Então é muito complicado da segunda poda para frente de goiabeira formar multiplicando 3, como a gente tem o hábito de fazer na mangueira. Na primeira poda a gente multiplica, na segunda a gente poda 3. Mas a partir da segunda poda aí já complica muito, porque a goiabeira tem essa questão dos pares de folhas. Então a multiplicação em 3 acaba aqui na segunda poda. Quando chegarmos na terceira poda, aí a gente já vai começar a multiplicar em 2. Então vamos aqui buscar pares de folhas que estejam para fora, para que eu não tenha ramos para o centro da copa. Comumente a distância de corte vai de 15 a 20 centímetros. Por exemplo, 15 centímetros deu aqui. Aí eu tenho uma folha para dentro. Então vou ter que podar aqui com 20 para ter o par de folhas para fora. Aí aqui a mesma questão. Aqui já deu até para podar com 15. E ficou na mesma altura e o par de folhas para fora. Então aqui. E aqui está a segunda poda feita. Aqui embaixo eu vou limpar, né? Este material aqui, vou falar dele aqui logo a seguir. É um material que veio de Cuba também por sementes, né? Lembrando que Angola não tem uma legislação, aquilo que no Brasil a gente chama de proteção PBR, né? Então eu vou mostrar aqui agora uma planta onde foi feita a segunda poda. E aquilo que eu falei, que os brotos da segunda poda, ela vai brotar tudo aqui, só que a gente vai ter que limpar e deixar os 2 brotos voltados para fora da copa. Ficaram 2 aqui voltados para fora, aqui também 2 voltados para fora e aqui mais 2 voltados para fora, que é quando irá acontecer a terceira poda. Até aqui multiplicação com 3, daqui para frente com 2, 2. Bom, esse material veio de Cuba para Angola por sementes, mas depois chegou na empresa, até a gente fez aqui uma seleção múltipla e escolhemos algumas plantas que tinham características de mercadológica mais interessantes. Daí foi feita uma propagação por alporquia, já em planta adulta, e aí ficaram aqui 6 meses, uma fruta até bonita, um bom peso aí, 250, 300 gramas, a fruta até chega. E a gente foi deixando aqui esses 6 meses para que a planta conseguisse ganhar um porte para poder aguentar as podas. É tanto que com 6 meses estavam bem assim a planta,
Mas aqui agora sim, a planta está forte e aguenta os processos de poda. A questão da auporquia, ela tem uns problemas que a gente vai ter que, do jeito que enraizou lá na planta, serra, põe, e aí vem às vezes a planta de coisa, não vem do jeito ideal como uma planta. Agora aqui, ó, se olharmos, são materiais bastante produtivos, ó, e a planta é uma cópia da planta antiga e que já vem para campo produzindo. Então uma precocidade imensa, com 6 meses aqui cheia de frutos. Só que neste caso aqui vamos ter de aplicar uma poda situacional, que é arrancar isso aqui fora, podar isso aqui fora, podar isso aqui também. O método é o de sempre, é com o celular em uma mão e a tesoura na outra, né? E aqui com 50 a 60 centímetros podar. Neste caso vamos ter de colocar um tutor para deixar a planta aqui. Mas se vê, ó, são materiais bastante produtivos. Não sei a variedade porque veio de Cuba por sementes e os agrônomos de lá trouxeram aqui para a África. Mas é uma fruta com bom calibre. Agora está um pouco frio, ela fica assim com a pele um pouco arroxeada, 16 graus, dando de madrugada 15 graus, aí a fruta ganha essa tonalidade assim um pouco escura, né? Mas é um fruto bastante interessante, mas por ter vindo por sementes também, aí a gente não pode garantir o que seja, né? Mas se olhar aqui, nesses 4 frutos aqui, estando pronto de colheita, 1 quilo de fruta, é uma fruta com bom calibre. Você olha assim na minha mão, e não um pouquinho mão de criança, ela ocupa quase a metade da mão, né? Mas a variedade eu não sei. E aí, na hora da poda, essa é a poda situacional, né? Aí a gente vai limpar aqui e na altura do joelho, tesoura, né? No caso vai ficar a primeira poda, mas depois vai se ajustar. Mas para falar de terceira poda, agora a gente está chegando aqui nesta variedade. Esta aqui todo mundo olhou, já mata a charada logo depressa. Você aí que gosta de goiaba, quando olha aqui para a planta, já diz logo o que é, né? De longe assim. Mas vamos deixar de suspense. Ainda vou até mostrar um fruto que é para a pessoa ver aqui. Um fruto bom também aí, que passa bem das 200 gramas. Pois é, uma florada bonita, grande desse jeito assim. Bom, aqui a variedade é a paluma, né? Já este material aqui foi trazido do Brasil, enxertos e feito aqui. Então este material aqui já tem uma procedência boa, né? Ocupa quase 2 hectares. E também foi feito por auporquia, mas a origem dele, como ele chegou em Angola, foi materiais que foram colhidos e trazidos para cá para enxertar. Depois foi planta adulta, feita a propagação por auporquia. E aqui nós temos uma planta de terceira poda. Então aquilo que a gente tinha falo, né? De que ela manda formar por pares de folhas e folhas que estejam voltadas para fora. Neste caso aqui o ramo ainda não está tão maduro, mas eu vou podar para mostrar como é. Só que o ideal é fazer com o ramo já maduro. Quando ele está dessa cor aqui, já tem mais ou menos o diâmetro de uma caneta. Mas como eu não tenho uma planta assim, e para não deixar de mostrar, então aqui está a terceira poda, a goiabeira, né? E aí vamos aqui, ó, sempre jogando as 2 folhas que estejam para fora, ó. Essa vai estar lá para o meio da rua e essa vai ocupar esse espaço. O meio da copa está aqui, então ela vai ocupar este espaço aqui, ó. Então aqui fazemos a nossa terceira poda. Pronto, eu já tenho aqui 6 ramos. E aí o pessoal já começa a falar, né? E quando é que eu deixo produzir? Pois é, agora eu tenho 6. Quando eu chegar na 4ª poda,
eu vou ter 12. Quando eu tiver na quarta poda, comumente, aí eu já deixo frutos. Até lá eu vou derrubando os frutos e quando chegar na quarta poda, aí comumente já tem viabilidade econômica deixar 12 ramos e estes ramos já com fruta. Para a turma que já me conhece de perto, sabe que eu sou técnico em agropecuária, administrador de empresas e atuo na área de gestão, desenvolvimento e transferência de tecnologia de produção e fruticultura irrigada. Então, é difícil eu fazer um vídeo para mim não estar falando em números. Então vamos lá. Não vou deixar para trás também aqui com a goiabeira. Veja só. Se eu na quarta poda vou podar 12 ramos, então eu já consigo ter a minha projeção de colheita, né? Uma goiabeira, quando ela manda um lançamento, comumente vai lá de 5, aqui, essa daqui tem 4, essa daqui tem 3 frutos no lançamento, essa daqui, ó, tem mais 3, tinha 4, o outro caiu aqui, tinha 4, pois é, esta aqui, ó, tem 4. Então, quando ela vai brotar aqui, vai mandar 2. Então, eu vou ter, por acaso, 3 frutos aqui, ou 4, mais uns 3, 4 ou 5 para cá, dependendo. Se eu tiver 5 frutos, 2 nesta saída, 2 nesta, eu vou ter em torno de 1 quilo por cada ramo podado. É uma média boa, mas tem pessoas que conseguem 2, com manejo bem feito, com uma coisa bem redondinha. Então, estamos falando de uma planta que com menos de 2 anos, você já vai estar colhendo aí, neste espaçamento aqui, 5 metros entre fileiras e 2,5 metros entre plantas, que cabe, no caso, 800 plantas por hectare. Nós estamos falando aqui em produtividade em torno de 10 toneladas por hectare na quarta poda, a plantinha nova. Contando goiaba hoje na faixa de R$3 o quilo na roça, você já vai ter uns 30 mil, já dá para pagar alguma coisa. Quando chegar no quarto ano, por aí, quinto ano com a planta adulta, aí você já vai estar lá podando 50 ramos, fazendo 40 ramos, fazendo aí 40 ou 50 toneladas por hectare, dependendo da quantidade e da qualidade do manejo. Isso é um número bom, 120 mil hectares por ano. Se fizer safra e meia, melhor ainda, mais ainda. Se fizer 2 safras, aí é correr para o abraço, né? É uma cultura muito lucrativa, só que tem um problema no solo, com nematóides no Brasil, que estraga tudo e os pomares acabam. Este problema não tem em Angola, são solos muito pesados e o nematóide, nunca vi planta morta em Angola por nematóides, né? Mas também é um mercado pequeno, aí tem que levar em consideração. Eu estou falando, quando eu falo na quantidade de frutos, é de frutos de 200 gramas, né? Estes aqui já estão estão verdes, né? Mas já pesa para mais de 100 gramas e daqui até ficarem maduros, ó. Esses aqui já estão lá para perto de 200 já. A goiaba pesa bem. Então estou falando de fruto de 200 gramas. Agora tem variedades que o fruto é maior, né? Então, gente, tá feito aqui o vídeo. Deixa aí seu like, seu dislike. Quem gostou, assina aí. Faça aí a sua inscrição aí no canal Aldenício Lino. Seja mais um inscritos. Lembrando que nós mostramos aí poda primeira, segunda, terceira, quarta poda e a poda situacional, né? E aqui para fechar o vídeo, agradecendo aí a você sempre pela sua companhia, sempre por nos estar indicando para os amigos. Fico bastante feliz quando chega lá, epa, fulano me disse que o canal do Aldenício Lino é muito bom, tem dicas preciosas de pitaia, de uva, latinha de cajueiro, latinha disso, daquilo. A ideia do canal era isso, era partilhar informação diversificada, não falar. Surgiu mais por causa da pitaia, mas o propósito quando eu comecei o canal foi fazer abranger
abrangir também outras culturas, né? E aí a goiabeira hoje foi a vez dela. E aí, ó, a questão da poda situacional. Tá aqui, ó. Tem a planta um pouco bagunçada, já com os frutos. Mas a poda é isso, é renovar o potencial produtivo da planta. E aí o podador é o camarada que deixa a planta bonita, mas também o que estraga a beleza, né? E aí, só esperar que vocês, quando tiverem com a tesoura na mão, que seja um agente de beleza. Então, ó, tá aqui uma poda feita situacional, as 3 saídas, ainda tem um frutinho ali para saborear depois e que vai ficar com mais de 300 gramas de certeza. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e estamos sempre por aqui. Valeu, moçada!